E aí galera, Gentuber aqui. No vídeo de hoje do Gentuber Ensina, especial Go, a gente vai falar do principal atrativo das pessoas usarem linguagem Go no geral. É o sistema de concorrência. Tá? O que acontece? Um programa de computador ele é estruturado para rodar, executa cada uma das linhas. Então, primeiro ele executa a linha 1, depois a linha 3, a linha 5 e assim sucessivamente. Isso acontece por uma série de razões. E, e faz sentido, né? Até pouco tempo atrás, os computadores tinham um processador, então fazia sentido ele executar cada linha uma por vez. A questão é que hoje em dia os computadores têm múltiplos núcleos. E quando você tem um programa que executa uma linha por vez, ele só está usando um núcleo. Se você tem 12 núcleos, você está desperdiçando os outros 11. E para resolver esse problema, você tem uma estrutura de programação chamada thread. O que ele faz? Ele cria uma certa rotina e essa rotina vira um novo processo no sistema operacional que roda de forma independente de quem criou essa rotina. Em algum momento lá no futuro, quando ela terminar a tarefa que ela tem que fazer, ela retorna os resultados para o programa principal organiza, compila o resultado e segue o processamento. Isso traz um ganho de desempenho muito grande, porque permite que você execute funções em paralelo. Por exemplo, uma thread ela pode acessar um disco rígido e ela tem que esperar o disco rígido trazer a resposta. Mas como ela é uma thread separada do resto do programa, do programa principal, esse programa principal ele pode estar executando uma outra tarefa e, e o sistema não fica parado. Quer dizer, o programa principal ele não fica parado enquanto uma thread está acessando dados do disco. Né? Ele continua trabalhando em outras coisas enquanto aquela thread está ocupada. Então isso aumenta absurdamente o desempenho de qualquer tipo de programa. Geralmente, desenvolver com threads traz ganhos significativos. A questão é que threads, historicamente, elas são muito complicadas de serem programadas. Exigem bastante atenção e na hora de fazer um debug, de encontrar um problema, é muito mais complicado. O Go, ele facilitou bastante esse trabalho, criando uma estrutura chamada Go Routines. E é dela que a gente vai falar hoje nesse vídeo, de forma bem sucinta. Tá? Não vou esgotar o assunto aqui, mas eu vou dar só uma ideia para vocês do que é, de como funcionam a concorrência no Go. Obviamente, o tipo de programa que mais se beneficia de concorrência, né, de threads e rotinas, são os programas de rede. Por quê? Porque eles têm que atender múltiplos clientes. Então, cada cliente é atendido em uma requisição e cada uma requisição gera uma nova thread, uma nova rotina específica para aquela requisição. Então, um servidor Apache, por exemplo, ele atende múltiplos usuários porque ele cria threads separadas para atender as requisições. Então, a gente vai usar ao longo dessa trilha, a gente vai voltar nesse assunto várias vezes. Então, não vou me dar o trabalho de executar, de esgotar o assunto aqui. Como funciona? Então, vamos criar aqui uma função chamada f, e essa função f vai imprimir dentro de f. Beleza? Então, eu vou chamar essa função aqui, normal, e vou imprimir aqui só para dizer que estamos na função principal. Beleza, vamos executar. Olha lá, dentro de f, função principal. Tá, então, o que o nosso programa fez? Ele entrou no main, chamou o f imprimiu dentro de f,
Ele terminou, voltou aqui para o principal, imprimiu função principal. Sem novidade aí. Se a gente colocar o comando go na frente da função que a gente está chamando, ele vai abrir uma thread que vai executar o F. Só que ele não vai esperar a execução do F para pular para a próxima linha. Então, se a função F demorar para responder, o programa acaba antes dela trazer a resposta. Tá? Eu não acho que uma função tão simples a gente vai conseguir simular esse comportamento. Vamos ver o que acontece. É, foi exatamente o que aconteceu. A função F não respondeu a tempo e aí ele imprimiu só a função principal, ele não imprimiu dentro de F. Para garantir que essa função F vai ser executada, vamos colocar um sleep de 1 segundo. Tá? Então aqui eu coloquei um sleep de 1 segundo. Tá? Ele vai chamar a função go em forma de thread, vai esperar 1 segundo e vai executar a próxima parte. Vamos ver se deu certo. Vocês viram o lag? De novo. Viu? Dentro de F, ele espera 1 segundo, função principal. Essa não é definitivamente a melhor forma de se tratar esse assunto. Né? A gente não quer ter que usar sleep para esperar as nossas threads terminarem as suas funções. Então, para isso, existe um canal de retorno. Esse canal de retorno a gente chama de canais. Olha que nome curioso. O que é um canal de retorno? É uma forma da thread informar que ela terminou o serviço. Então o programa pode ficar esperando esse resultado antes de prosseguir. Bom, vamos criar uma nova função para explicar como esses canais funcionam. Função chamada stringlen. O que essa função vai fazer? Ela vai retornar o tamanho de uma string. Simples assim. Então a gente tem como parâmetro uma string e um canal do tipo int. Tá, os canais eles têm tipo também. Eu odeio esse teclado. Basicamente a gente vai gravar dentro do nosso canal o tamanho da string. Tá, então essa flechinha aqui é o símbolo de que nós estamos gravando dentro de um canal. Beleza? E aqui a gente vai chamar como uma rotina stringlen golang mais gentoo rocks. E passamos também como parâmetro um canal. Vamos criar aqui esse canal. Tá. Aqui. Então a gente vai inicializar esse canal com inteiro e atribuir ele ao C, que a gente vai chamar como parâmetro aqui. Vamos rodar para ver se deu tudo certo.
Ah, a gente não imprimiu, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele não tem uma forma de... Só ver se funcionou. Tá. É... Então, assim, quando eu executo essa função como uma rotina, eu posso depois atribuir o retorno do canal a uma outra variável. Então, por exemplo, sei lá, x recebe o resultado do canal. É estranho mesmo essa sintaxe, mas é isso mesmo, tá? Deixa eu imprimir aqui esse valor de x. Beleza. Olha lá, dentro de f, função principal, 21. Então, o que acontece? Dentro do string len, eu gravei o tamanho da string dentro do canal. E aqui fora, eu recuperei o valor desse canal, coloquei numa variável x e imprimi esse valor x. Se por acaso eu colocar uma segunda rotina aqui, com uma outra variável, com uma outra string, ele vai retornar um tamanho diferente. Vamos ver o que acontece. Será que ele vai retornar o valor do primeiro ou o valor do segundo? Vamos testar. Ele retornou o valor do segundo. Olha que curioso. E se eu colocar nesse formato aqui? Eu recupero um, coloco numa variável, recupero o outro, coloco numa variável. Qual será o resultado? 10 e 21. Tá, então, o que isso significa? Significa que nós temos uma pilha de resultados, né? Esses canais, eles são organizados de uma forma de pilha. Ou uma fila, não tenho certeza agora. Se é uma pilha ou uma filha. Ou uma fila. Deixa eu só ver se ele muda a ordem. Não, ele não está mudando a ordem. Eu posso verificar isso depois, mas eu acho que é um formato de fila. Aliás, acho que é um formato de pilha. Tá, então ele vai empilhando os valores de retorno do canal, imagino que seja uma espécie de buffer, e aí conforme você vai requisitando, ele vai liberando. Uma outra forma de verificar isso é assim. Dez, e aí se eu repetir, provavelmente ele vai pegar o próximo. É, é isso mesmo. Então, aí se eu chamar de novo, provavelmente vai dar erro. Deu erro. Deu um deadlock.
tá? Então, a forma como o Go lida com as threads é através da Go Routines e dos canais, tá? É um jeito bem intuitivo, principalmente quando você compara com a forma como o C e o C++ lidam e criam threads, sincronizam as informações, tá? Como eu disse, a gente vai voltar nesse assunto muitas vezes, e isso vai ficar claro se não ficou claro agora. Porque todos os servidores de rede que a gente vai fazer, eles lidam com Go Routines, tá? Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!